Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Carolina Marie, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta de saber sobre temas relacionados a tratamentos naturais, ortomolecular, modulação hormonal bioidêntica, fitoterapia, esse é o seu lugar. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e não esqueça de me seguir nas redes sociais. Toda semana tem vídeo novo aqui e tem conteúdo lá, tá bom? É muito importante que vocês me sigam nas redes sociais também. Bom, eu ando meio desaparecida porque eu fui acometida desta peste, né? Que faz com que eu ainda esteja um pouco afônica, um pouco rouca, mas enfim, tô melhorando. Devagarzinho as coisas vão indo, né? Peço desculpas pela minha voz, mas eu tô aqui para trazer um conteúdo de bastante importância que eu acho que vocês vão gostar muito, que é insônia, né? Hoje, grande parte da população brasileira e da população mundial tem um problema de sono, né? Os remédios para dormir, eles encabeçam ali o ranking junto com os remédios para emagrecer entre os mais vendidos, tá? E eu não tô falando de melatonina, que até entraria assim numa classe de suplementos. Eu tô falando de medicamento controlado para dormir, né? Entre outras pessoas que utilizam medicamentos como Dramin, como dipirona e outros medicamentos, enfim, antialérgicos, cujo efeito colateral é sono e as pessoas acabam utilizando porque se compra sem receita para conseguir dormir melhor, né? Então vamos falar um pouquinho das causas de insônia. Por que raios uma pessoa pode ter insônia? Vocês lembram que quando nós somos crianças, a gente dorme muito bem. Um bebê, por exemplo, ele dorme quase que 14 horas por dia, entre 12 a 14 horas por dia, e à medida que o tempo vai passando, ele vai dormindo cada vez menos. Então, o primeiro problema que a gente começa a encontrar na nossa vida para dormir é o horário. Hoje em dia, eu tenho uma sobrinha que ela tem hoje 4, 5 anos, não sei a certo, mas os pais deixam que a criança fique acordada até a hora que quiser e ela vai dormir a hora que tiver sono enfim, isso prejudica muito o sono dessa criança à medida que ele vai se tornando adolescente e adulto. Então é muito importante ter a hora de dormir. E essa hora de dormir, gente, não é a hora muitas vezes que dá sono, tá? Acredite, o sono é um comportamento condicionado, né? Especialmente quando a gente está falando de crianças, tá? Então eu lembro que na minha época, principalmente, né, há 20 mil anos atrás, era muito comum chegar ali pelas 10 horas, né? O pai chegar, ó, tá na hora de dormir, vai pro quarto, apaga a luz e fecha a porta, né? E hoje não se tem mais isso. Então essa falta de higiene do sono, de ter um horário para dormir, um horário para acordar, não dormir no período da tarde, não dormir na hora errada, deixar para dormir à noite, isso é uma coisa que prejudica bastante. Claro, num segundo lugar, não posso deixar de falar sobre o estresse do dia a dia. Estresse, ansiedade, depressão, eles têm como um dos sintomas insônia, tá? Tanto que é muito comum, é tão comum uma pessoa que tenha ansiedade ou depressão, ela variar entre períodos de hipersonia e insônia. O que quer dizer isso? Períodos que tem muito sono, dorme o dia inteiro, e períodos em que já não dorme mais. Geralmente no início da depressão, da ansiedade, a pessoa tem muito sono. Já quando deixa a doença evoluir um pouquinho mais, ela passa a se manifestar como insônia. Ainda dentro desse padrão, existem as anormalidades da suprarrenal, tá? Então, eu canso de fazer esse desenho para vocês, né? Por exemplo, o cortisol. Hoje a gente sofre, não é uma epidemia de cortisol alto. Eu acompanho vocês aqui todos os dias e não me canso de dizer o que a gente sofre é uma epidemia de cortisol baixo. Ah, doutora, mas todo cortisol que é baixo ele já foi alto. Concordo.
Todo cortisol que é baixo, ele já foi alto. Mas o cortisol, ele modula o teu sistema de vigília e de sono. Então, ele funciona como uma curva mais ou menos assim, tá? Tipo um morro que desce, né? Assim. A gente tem o pico do cortisol entre 5 e 8 horas da manhã. Às 16 horas da tarde, o cortisol decresce mais ou menos pela sua metade. E às 23 horas, o cortisol está no seu nível mínimo. Quando eu peço os exames de cortisol salivar, o que eu estou querendo avaliar no paciente? Se ele tem essa curvatura satisfatória. Se ele não tem o que a gente chama de retificação da curva do cortisol. Então imagine, né, um gráfico assim. A retificação é uma linha reta, tá? E se essa retificação ocorre numa linha inferior, por exemplo, um cortisol muito baixo, em vez de ter o pico do cortisol entre 5 e 8 horas da manhã, esse pico do cortisol seria para nos acordar, o paciente não tem esse pico, ele está retificado. Então ele passa o dia inteiro com sono e de noite o cortisol começa a ficar elevado para aquele horário. E aí ele tem insônia. Então ele tem sono e cansaço o dia inteiro e ele passa a ter insônia no período da noite. É uma situação um pouco diferente, né? A pessoa tem sono e insônia ao mesmo tempo, ela morre de sono o dia inteiro e ela tem insônia durante a noite, mas é uma situação que causa muita angústia no paciente, tá? E às vezes ele pega um médico que, né, de repente tá mais desligado e não percebe que esse paciente, na verdade, ele tá fazendo uma inversão do sono-vigília. Não tem nada a ver com a higiene do sono, tenta-se higiene do sono, mas não melhora. E isso também não tem ligação com aspectos de ansiedade ou depressão, mas sim com uma normalidade hormonal, né? E acreditem, isso não é tão raro. Eu diria até que é um sintoma muito comum das pessoas que têm insônia. Que mais que pode dar insônia no paciente? A insônia, ela não é só definida como uma dificuldade de pegar no sono ou uma dificuldade de manter o sono. Muitas vezes o paciente ele pode pegar no sono muito bem, ele pode manter o sono muito bem, mas ele pode acordar muito cansado e isso também é considerado insônia, tá? Algumas doenças como apneia do sono, hipertireoidismo, doenças cardíacas podem levar a esse tipo de sintoma, né? De não sentir como se tivesse dormido satisfatoriamente. E claro, para isso tem exames específicos que precisam ser feitos porque o tratamento é sempre na doença de base. Hoje em dia, a gente já considera, muitos estudos já consideram a insônia como uma doença em si, não como um sintoma de outras causas, mas como uma doença em si. E aí, doutora, o que eu posso fazer? Bem, gente, eu vou começar falando o que talvez, se você que nunca tomou remédio, não deva fazer. Tomar remédio de tarja preta, tá? Que seriam Rivotril, Alprazolam, Cloxazolam, Clonazepam, todos esses que terminam em an, tá? Que são esses remédios de tarja preta. Por quê? Porque ele modifica totalmente o que a gente chama de pirâmide do sono. E é muito difícil a gente tirar esse paciente do uso de medicamentos. Muito difícil. Porque ele não está mais acostumado a sentir sono, a ficar cansado, sentir sono e dormir. Ele está acostumado a ser desligado da tomada. Então, ele tem o que a gente chama, né, da pirâmide do sono totalmente desestruturada. Nós temos também aqueles pacientes que tomam Zolpidem. De certa forma, gente, menos ainda do que os benzodiazepínicos, menos, assim, diria que numa gravidade seria uma gravidade um pouco menor do que os pacientes que tomam remédio de tarja preta, mas esses pacientes também vão ter muita dificuldade de largar o medicamento por suplementos naturais, tá? Eu não tô dizendo que é impossível, eu tô dizendo que é muito difícil, porque tanto os pacientes que tomam o remédio de tarja preta, quanto os pacientes que fazem uso do Zolpidem, eles não estão acostumados a dormir
Eles estão acostumados a serem desligados pelo medicamento. Tanto que se você toma o medicamento, você começa a sentir que você está perdendo os movimentos. Quem já tomou sabe como é isso. E aí você vai para a cama deitar, mas não é bem sono que você está sentindo. E no dia seguinte você acorda, muitas vezes sem ter tido sonhos, é como se você tivesse sido desligado, tá? Então, se você tem insônia, evite medicamentos para dormir, se você nunca tomou, especialmente. Agora, se você já está em uso de medicamentos para dormir, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é consultar um médico. Não vai dar para tirar esse remédio para dormir assim de uma hora para outra. Ou a gente substitui esse remédio para dormir por um outro medicamento, até conseguir tirar, porque existem 2 tipos de vício aqui. Não é só o vício do medicamento, é o vício psicológico. Eu tomo medicamento, mas não é porque eu não esteja com sono. Eu fico com medo de que se eu não tomar, eu não vá dormir, tá? Isso aí é um tipo de vício psicológico. Então, primeiro procure um médico. Esse médico, ele pode colocar um outro medicamento que não cause tanta dependência, que te faça ter sono, para retirar esse tarja preta ou zolpidem, ou ele pode ir diminuindo aos poucos. Essa redução e diminuindo aos poucos, gente, é muito pouco mesmo. No caso do Rivotril, o ideal é você trocar o comprimido por medicamento em gota e ir diminuindo uma gota a cada 2 semanas ou a cada mês. É muito devagar. Não inventem de retirar de uma vez, porque senão ele vai dar um efeito rebote. Vocês vão tomar um susto e daí sim que nunca mais tira, né? Então, para você que está tomando, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um médico. Para você que não está tomando nada, mas tem dificuldade para dormir, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é uns exames, para ver se você não tem nenhuma doença daquelas doenças, né? Hipertireoidismo, doença cardíaca e tal, que cause insônia. Retirado isso, eu diria que o principal, acho que os 2 suplementos principais para você conseguir dormir bem é melatonina, que tem a sua produção diminuída ali a partir dos 30 anos de idade, tá? A melatonina é um hormônio, né, que está relacionado também ao ciclo de sono e vigília. Mas eu faço uma abertura, um porém aqui. Melatonina, gente, só funciona se o paciente tiver cortisol suficiente. Se ele não tem cortisol suficiente, se ele não tem uma glândula suprarrenal que funcione muito bem, é muito comum o paciente retornar à consulta e falar o quê? Doutora, morri de sono, mas não consegui dormir, tá? E segundo lugar, GABA, né? Rivotril, benzodiazepínicos, remédios de tarja preta, eles agem nesse neurotransmissor chamado gama-aminobutírico, tá? Que é responsável pelo relaxamento do corpo. Claro que técnicas de relaxamento, técnicas que melhorem a tua qualidade de vida entram muito aqui. É muito comum o paciente, por exemplo, tem insônia a vida inteira, ele se aposenta, né? Ele passa a conseguir dormir melhor, às vezes sem uso do medicamento. Por quê? Porque retirou a causa da ansiedade, da insônia, que era o trabalho, né? Então, o que eu quero, eu não posso, esse vídeo já tá ficando longo demais, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte: as causas que levam à insônia, à dificuldade de dormir, elas são multifatoriais, tá? Vocês necessitam da ajuda de um médico. Para você que toma medicamento e não quer tomar mais, precisa procurar um médico para que seja substituído a tua medicação ou seja retirado paulatinamente. Para você que não toma remédio nenhum, você pode fazer uso de suplementos, sendo 2 aqui que são bastante indicados, melatonina e GABA, sendo que é bom você descartar qualquer doença que possa estar, doença física que possa estar causando a insônia, tá? E lembrando que melatonina só vai ter um efeito excelente se você tiver uma suprarrenal que funcione muito bem.
certinho, gente, é muito difícil passar um conteúdo assim tão cheio de detalhes, né, em poucos minutos, tá? Mas eu fico aqui à disposição de vocês. Tô um pouco sumidinha aí porque tô com esse problema de saúde, mas logo volto ativa e com tudo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, gente. Qualquer coisa, o telefone do consultório tá lá na bio, tá? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.